Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa quarta aula de Direito Processual Penal. Nós vamos abordar dos artigos 394 ao 405. Vamos lá? Artigo 394. O procedimento será comum ou especial. Parágrafo 1º. O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Primeiro, ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Segundo, sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Terceiro, sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo na forma da lei. Parágrafo 2º. Aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposição em contrário desse Código ou de lei especial. Parágrafo 3º. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas nos artigos 406 a 497 deste Código. Parágrafo 4º. As disposições dos artigos 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código. Parágrafo 5º. Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos especial, sumário e sumaríssimo as disposições do procedimento ordinário. Artigo 394-A. Os processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Artigo 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: primeiro, for manifestamente inepta. Segundo, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Ou, terceiro, faltar justa causa para o exercício da ação penal. Artigo 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começa a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Artigo 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Parágrafo 1º. A exceção será processada em apartado nos termos do artigo 95-A 112. Parágrafo 2º. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 dias. Artigo 397. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: primeiro, a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. Segundo, a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Terceiro, que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Ou, quarto, extinta a punibilidade do agente. Artigo 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente. Parágrafo 1º. O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar sua apresentação. Parágrafo 2º. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença.
Artigo 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Parágrafo 1º. As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Parágrafo 2º. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes. Artigo 401. Na instrução, poderão ser inquiridas até 8 testemunhas, arroladas pela acusação, e 8 pela defesa. Parágrafo 1º. Nesse número, não se compreendem as que não prestam compromisso e as referidas. Parágrafo 2º. A parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no artigo 209 deste Código. Artigo 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente, e a seguir o acusado, poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Artigo 403. Não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais, orais por 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a seguir sentença. Parágrafo 1º. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual. Parágrafo 2º. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Parágrafo 3º. O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Artigo 404. Ordenado diligência considerada imprescindível, de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. Parágrafo único. Realizada em seguida a diligência determinada, as partes apresentarão no prazo sucessivo de 5 dias suas alegações finais, por memorial, e no prazo de 10 dias o juiz proferirá a sentença. Artigo 405. Do ocorrido em audiência, será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos. Parágrafo 1º. Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotípia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações. Parágrafo 2º. No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição. Procedimento comum ou especial. O procedimento comum será o ordinário, sumário ou sumaríssimo. Ordinário, crime cuja sanção máxima seja igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Sumário, crime cuja sanção máxima seja menor que 4 anos de pena privativa de liberdade. E sumaríssimo, infrações penais de menor potencial ofensivo. Aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo o contrário. Processos que apurem a prática de crime hediondo terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. A denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, ou faltar justa causa para o exercício da ação penal. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia,
Se o juiz não a rejeitar, vai receber e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito em 10 dias. Citação por edital. O prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento do acusado ou do defensor constituído. Na resposta, o acusado poderá alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando preciso. Exceções serão processadas em apartado. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, o juiz nomeará defensor e concederá a vista dos autos por 10 dias. Após o cumprimento da justificativa do acusado, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência de causa excludente da ilicitude do fato, a existência de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, que é a ausência de características pessoais necessárias para que se possa ser atribuída a alguém a responsabilidade por um ilícito penal. O fato não constitui crime ou extinta a punibilidade do agente. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, seu defensor, Ministério Público e, se for o caso, do querelante ou do assistente. O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório. O poder público deverá providenciar a sua apresentação. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Vamos às questões. Número 1. Quais os tipos de procedimento comum? Ordinário, sumário e sumaríssimo. Número 2. Qual a pena para o crime de procedimento ordinário? Igual ou superior a 4 anos. Número 3. Qual a pena para o crime no procedimento sumário? Menor que 4 anos. Número 4. Qual a pena para o crime no procedimento sumaríssimo? Infrações penais de menor potencial ofensivo. Número 5. Processos que apurem a prática de crime hediondo terão algum tipo de tratamento especial? Terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Número 6. Quando a denúncia ou queixa será rejeitada? Quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, e quando faltar justa causa para o exercício da ação penal. Se o juiz não rejeitar a denúncia nos procedimentos ordinário e sumário, o que acontece? Ele recebe a denúncia e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito em 10 dias. Número 8. Na citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir de quando? Do comparecimento do acusado ou do defensor constituído. Número 9. Na resposta, o acusado vai alegar o quê? Tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando preciso. Número 10. Como devem ser processadas as exceções? Em apartado. Número 11. O que acontece se não apresentada a resposta no prazo legal ou se o acusado citado não constituir defensor? O juiz nomeará defensor e concederá a vista dos autos por 10 dias. Número 12. Após o cumprimento da justificativa do acusado, em quais casos o juiz deverá absolver sumariamente o acusado? Quando verificar a existência de causa excludente da ilicitude do fato, a existência de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, o fato não constituir crime ou extinta a punibilidade do agente. Número 13. Recebida a denúncia ou queixa, o que o juiz vai fazer? Designará dia e hora para audiência, ordenando a intimação do acusado, seu defensor, Ministério Público e, se for o caso, do querelante e do assistente. Número 14. O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório. Quem deve providenciar sua apresentação? Poder Público. Número 15.
O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença? Sim. Bom, pessoal, é isso. Hoje nós avançamos mais um pouquinho e eu estou deixando a planilha aqui com os links e as datas que nós devemos estudar. Eu estou deixando em verdinho também as datas que eu estou fazendo a revisão e o link para a gente voltar na aula para fazer a revisão bem rapidinho. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até mais, pessoal!